Bem-vindos ao canal das fraturas, eu sou Marcelo D'Amato e hoje a gente vai entender exatamente como funciona o alongamento ósseo. Vou te explicar de uma forma clara todo o processo, desde a cirurgia inicial até a consolidação completa do seu osso novo. Então, se você conhece alguém que é baixinho, quer ganhar altura, depois de adulto, depois que terminou de crescer, ainda não está satisfeito com a sua altura, já encaminha, compartilha esse vídeo para essa pessoa, tá? Se você estiver gostando, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e me deixa um comentário aqui, me fala quanto de altura você gostaria de ter e vamos ver se a gente consegue te ajudar, tá? Aqui no canal a gente está fazendo uma série específica de alongamento ósseo, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa cirurgia que tem mudado vidas, acrescentando qualidade de vida e deixando pessoas que são insatisfeitas com a sua altura felizes, se inscreve aqui no canal e me segue para mais informações, tá bom? Então vamos começar, roda a vinheta. Bom, pessoal, falando de alongamento ósseo, é impossível não falar do princípio biológico da lei de Lizarov, tá? Que é o alongamento ósseo. Ele é baseado na lei de tensão e estresse, que foi descoberto por um cirurgião russo, né, chamado Gavril Lizarov, e o conceito é bem fascinante. Então, quando a gente aplica uma tração gradual e controlada em tecidos vivos, incluindo o osso, músculos e nervos, eles respondem gerando um tecido novo. E isso não é teoria, é biologia comprovada ali por décadas de pesquisa científica e milhares de casos bem-sucedidos ao redor do mundo. É lógico que o Dr. Lizarov ele usava aquele fixador externo circular, né, que é a gaiola, e hoje a gente tem equipamentos mais modernos, tem as hastes de alongamento, mas que usam o mesmo princípio, né, do alongamento usado lá por Lizarov, eles usam o mesmo princípio. O alongamento ósseo ele é dividido em 4 fases, tá? A primeira fase é a cirurgia inicial, onde a gente faz a corticotomia. O procedimento ele começa com a estabilização do osso e depois com a corticotomia, tá? Diferente de uma fratura traumática, a gente faz um corte no osso preciso, controlado, preservando todo o periósteo, que é a membrana que reveste o osso em volta, que é fundamental para que haja a regeneração desse osso e o alongamento. Na cirurgia em si, a gente vai colocar o implante, seja um fixador externo ou uma haste, né, de alongamento, e aí é realizada essa corticotomia. Existem diferentes técnicas e maneiras que a gente faz essa corticotomia. Pode ser feito só com formão, com broca e formão, pode ser feito com uma serra de Gigli, pode ser feito com uma serra piezoelétrica, e depende da preferência aí do cirurgião, tá? O importante é que seja controlado. E na mesma cirurgia, como eu falei, a gente faz também o dispositivo de alongamento, o implante, que pode ser um fixador externo circular, pode ser um fixador externo linear, monolateral ali, o LRS, né? Pode ser o fixador e uma haste normal, ou então uma haste intramedular de alongamento, né? E existem duas aqui no mercado, a Precise, que é da Nuvasive Globus, né? E a Fitbone, que é da Orthofix. Estudos recentes mostram que essas artes internas motorizadas têm uma menor taxa de complicações, com aproximadamente 23% versus 47% dos fixadores externos tradicionais. E aí, depois que a gente faz a cirurgia, coloca o implante, vem a fase 2, que é o período de latência. Então a gente espera, depois da cirurgia, 5 a 7 dias sem fazer nada, só deixa o osso ali criar a inflamação, deixar ele começar a cicatrização, e para permitir que o processo de cicatrização já comece e comece a se formar o calo ósseo inicial, que a gente chama de regenerado. Esse regenerado só vai ser possível ver na terceira fase, que é a fase da distração, ou seja, do alongamento ósseo ativo, né? E aqui é que começa realmente a distração do fragmento e o alongamento propriamente dito, né? A velocidade padrão ali, comprovada cientificamente, de 1 milímetro por dia, geralmente dividido em 4 ajustes de 0,25 milímetros. Entretanto, isso pode variar de acordo com o osso, com a idade, com a patologia, com o paciente, e aí vai depender de cada pessoa e de como você está evoluindo, né? E por que essa velocidade específica? Porque fizeram pesquisas que demonstraram que menos de 0,5 milímetro por dia existe chance de ter uma consolidação prematura, então o osso cola antes, dificultando o alongamento. E mais de 1,5 milímetro, o osso acaba não acompanhando e formando gaps e intervalos ali sem a formação óssea. Durante essa fase, que dura de 60 a 100 dias, dependendo do objetivo, o corpo forma constantemente osso novo no espaço que está sendo criado, além
além do osso também, né? Esse osso novo que a gente chama de regenerado ósseo ou calo de distração, e além do osso também os seus tendões, os seus músculos, seus vasos, nervos, eles também vão se adaptando. Entretanto, é preciso fazer um acompanhamento durante essa fase, porque existem algumas complicações também. Você pode ter o que a gente chama de neuropraxia, uma distração do nervo, o nervo não regenera e acaba perdendo a função e tendo uma lesão nervosa. Você pode ter uma contratura muscular, né? Tanto os seus músculos não acompanham a velocidade, como também os ligamentos, e com isso acaba puxando, os músculos são biarticulares principalmente, acabam fazendo uma contratura e você acaba tendo um flexo de joelho, por exemplo, ou um pé em equílibrio. E aí vem a quarta fase, que seria a fase da consolidação. Então, depois de atingir o comprimento desejado, a gente para o alongamento, mas mantém ali os dispositivos para ter estabilidade, para que o osso novo ele amadureça, cicatrize, ganhe força, e isso leva praticamente o dobro do tempo de alongamento. Então, se você demorou 60 dias para alongar, são mais 120 dias para que você possa retirar esse implante, não que a gente espera mais um pouquinho mais, principalmente na haste. A haste demora mais ou menos uns 2 anos para a gente tirar, tá? Depois da primeira cirurgia. O fixador, a gente demora mais ou menos o dobro do tempo de alongamento, às vezes um pouquinho mais, vai depender daí da sua cicatrização. Mas, por exemplo, se a gente alongou 80 dias, a gente precisa de 180 para que haja consolidação. E os estudos mostram que essa consolidação completa é confirmada quando a gente tem 3 corticais formadas na radiografia, ou o índice de consolidação que atingir 35 a 45 dias por centímetro. E qual que é a ciência ali por trás da regeneração, né? O que torna o alongamento ósseo possível é um processo chamado de osteogênese por distração, que é quando a gente faz justamente essa separação gradual do osso, cria uma zona de tensão e ativa as células osteoprogenitoras, que transformam as células formadoras de osso. Isso, o seu corpo também vai fazendo fatores de crescimento, vai criando uma neovascularização e com isso vai criando osso, né? É importante falar que o alongamento ósseo alonga todo o membro, então ele alonga vaso, nervo, tendão, músculo, enquanto o transporte ósseo, ele faz o mesmo princípio da osteogênese por distração, ele cria só osso, mas ele não alonga os outros tecidos, a não ser quando esse alongamento ele é feito com o pino de Chance, ele leva a pele junto. E uma pesquisa publicada em 2023 na revista Frontiers in Bioengineering demonstrou que o regenerado ósseo produzido pela distração tem propriedades biomecânicas muito parecidas ao osso original após a consolidação completa, então o seu osso realmente fica sem nenhum problema. Claro que é preciso monitoramento e ajustes durante todo o processo, não é uma cirurgia de um dia só, então você vai precisar ficar fazendo radiografias semanais ou quinzenais, a gente vai fazendo uma avaliação, a fisioterapia ali é todo dia, intensivo, e a gente vai ajustando essa velocidade da distração se necessário, se tiver alguma complicação, e às vezes se complicar tem que parar o alongamento e reverter essa complicação para depois, no futuro, se houver necessidade, a gente voltar a fazer esse alongamento. Então, o alongamento ósseo ele é um processo meticuloso, exige paciência, disciplina e um acompanhamento multiprofissional, tá? Mas, quando ele é feito corretamente, permite que o seu corpo construa um osso novo, tecido novo, pele nova, tendão, músculo, nervo permanente e funcional. Sobre quem que pode fazer esse alongamento, quanto que dá para crescer, quais são os riscos reais e muito mais sobre esse procedimento que eu acho muito legal, uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Você está pensando em fazer o alongamento? Então, agenda uma avaliação completa comigo, eu vou te explicar. A gente tem um centro também de reabilitação, onde a gente pode fazer todo esse tratamento, tá? Aqui em São Paulo. E aí, na consulta, eu vou analisar seus exames, vou discutir o método mais adequado para você, te mostrar as opções que a gente tem e responder todas as suas dúvidas. Então, se você quiser, já deixa o link aqui na descrição. E se esse vídeo foi útil, deixa seu like, já compartilha com quem precisa saber dessas informações. Quem é baixinho, quer ganhar um pouquinho de altura, já compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações e eu te aguardo nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.